fala de Beauvoir já diz muita coisa, que o ser feminino é algo construído, é algo que não foi que não é imposto, né? Tipo, você é mulher, você é vista como feminino, você tem que ser dessa maneira, você tem que agir desta forma. E essa afirmação do Beauvoir é muito impactante, porque a gente percebe que, de fato, que ser mulher, né, como também ser, né, uma figura masculina na sociedade, é uma construção. Eu vejo como isso também. Boa tarde, gente. Quero agradecer primeiramente a oportunidade que o Thiago sempre nos dá, né, de poder falarmos a respeito de assuntos interessantes. Então, acho muito importante a gente discutir sobre gênero hoje em dia. E a frase de Beauvoir é usada como ponto de partida para muitas discussões de gênero hoje em dia. E eu acredito isso, assinalando embaixo do que a Ellie falou, eu acho que vai muito mais do que o sexo biológico, né? Não se nasce mulher, torna-se mulher. É uma construção social, que depende também de época, como o Thiago falou no início, depende, é temporal, é local, é pessoal. Então, eu acredito que a construção do feminino é isso, tem muito a ver com essa frase da Beauvoir, que é contextual, plural e individual ao mesmo tempo, né? Então, acho que a Beauvoir, ela quis dizer isso, e é do livro Segundo Sexo, de 1949, se eu não me engano, mas ainda é muito atual. Assim, hoje o debate de gênero, ele atravessa muito por esse lugar. Então, eu acredito isso. A segunda pergunta é sobre essa palavra que a gente está tanto usando, que está aí no nome da exposição, é o que é para você, o que é ser feminino. Posso começar? Então, acho que tem tudo a ver com o que eu estava falando anteriormente, né? Da questão da construção social, construção pessoal. Hoje em dia nós temos muitas pessoas, no geral, não só mulheres, homens também, como ele falou, que performam feminilidades diferentes. Então a feminilidade é algo intrínseco até, né? Então eu acho que ser feminino, o que é ser feminino? Se eu for perguntar para cada um aqui que está aqui presente, cada um vai ter uma resposta diferente, porque é plural e individual. Então eu acredito que ser feminino, ele é atravessa por essas questões da feminilidade como uma construção social, de tudo que a gente vai recebendo ao longo da vida, desde que a gente nasce, que depende também da família, do contexto que nós estamos inseridos, até a questão pessoal mesmo, né? Além de ser social, pessoal. Então eu acredito nisso. Como você falou, né? Você citou a questão familiar, né? Sim, eu acho sim. que no meu caso, né, no meu lugar de feminino, eu vejo muito dentro do meu contexto familiar, né? Eu tenho um embate com essa figura masculina, né? Porque todas as dores que as minhas ancestrais e eu passei foi por conta desta figura, né? Então eu vivi em torno de mulheres incríveis, sabe? Então o meu feminino foi construído através delas, sabe? Então, eu acho que é isso, é muito uma construção social que elas tiveram e uma construção pessoal que eu fui construindo através delas, sabe? Então, é muito tocante até falar sobre isso, porque a gente vai lá atrás, né? E é social, mas também é pessoal. Sim. Nós somos um conjunto de todas as mulheres que passaram pela nossa vida, nossa feminina é construída através disso. E mesmo tendo elas como referências, eu não quero ser ela, sabe? Eu sou eu. É muito, muito legal observar isso. E estar aqui, né, falando e passa um filme na minha cabeça e falo assim, caramba, o feminino é construído através delas, né, de uma sociedade, mas através de mim mesmo. É de dentro para fora e de fora para dentro, ao mesmo tempo, né? Exato. Bom, a terceira pergunta, ela vai lembrar duas músicas que até fazem parte aqui das músicas que a gente tocou, que fizeram parte da trilha sonora aqui da exposição, né? Tocaram tanto na abertura quanto agora aqui nas finissagem.
que é ser um homem feminino fere o lado masculino? O que vocês, enquanto mulheres, pensam sobre isso? Ou se vocês acreditam que, como o Gilberto Gil disse, né, na música Super-Homem, que esse lado feminino seria o que constrói o super-homem. Exatamente. Seria isso. O que você Essa acha? pergunta eu fiquei com muita vontade que você me respondesse. Porque eu achei que tem tudo a ver assim, com você. Eu queria que você me desse a sua opinião também. Mas assim, eu acho que na verdade ser um homem feminino não fere o lado masculino, amplia o lado masculino, né? Porque uma vez que permitiu o homem demonstrar a sua vulnerabilidade, chorar, o homem que consegue romper essa masculinidade tóxica, aí pra mim ele vai se tornar o super-homem do Gilberto Gil. Então eu acho que ser um homem feminino não fere em nada, na verdade, vai ampliar o homem que tem coragem de mostrar sua feminilidade, ele vai ampliar o lado masculino dele. A gente vive numa sociedade tão impositora de padrões, tanto para mulheres quanto para homens, não só para mulheres. Os homens não se sentem à vontade para demonstrar afeto para outros homens, para chorar. É uma coisa que é mais comum no nosso universo feminino, de amigas, desde criança. Eu tenho minha filha de 10 anos, eu vejo, elas se abraçam, elas andam de mãozinha dada. A um menino não é permitido isso. Um menino, ele não é permitido ele andar de mãozinha dada com um amigo, ele abraçar, ele já vai ser muito julgado se ele fizer isso. Então, por que não? Por que não a gente permitir uma criação de meninos agora, dessa nova geração, que eles se permitam demonstrar afeto, que eles se permitam chorar, né? Então, eu queria te perguntar isso também, porque essa é uma conversa que nós já tivemos já bastante, isso me remeteu a conversas que nós já tivemos anteriormente. E te dizer também, aproveitar para dizer para o Thiago que eu admiro muito, sempre admirei, desde que eu o conheci, quando ele tinha 14 anos, que ele sempre foi um homem que permitiu demonstrar o lado feminino dele, e isso sempre me encantou. Então eu queria que você falasse sobre isso, porque eu achei que tem tudo a ver com você. Bom, já que sobrou para eu falar, eu acredito que eu tive assim a sorte de ter talvez alguns exemplos já na mídia que trouxeram um pouco dessa quebra, né? Talvez se eu tivesse vindo uma geração um pouquinho antes, já seria bem mais difícil, sabe, assim. Mas eu já tinha caras como o Caetano Veloso, como o próprio Gilberto Gil, que está aqui, como o próprio Pepe Gomes cantando, o David Bowie, exatamente, o Ney Matogrosso. Sim. Então, assim, a gente está falando de caras que tanto performavam tanto dentro da homossexualidade como dentro da heteronormatividade, sim. Sabe? Assim, não era questão de... Exatamente, assim, não era questão disso, sabe? Assim. Então, e eu acho que eu prestei atenção nessas pessoas, sabe? Eu não sei explicar o porquê, mas eu prestei atenção nessas pessoas. Elas me chamaram a atenção, elas conseguiram, sabe, me chamar a atenção. Então eu me lembro quando eu era criança, que quando eu ouvi essa música, principalmente a do Pepeu, né, ser um homem feminino não fere meu lado masculino, eu me lembro que eu era bem criança, mas isso me fazia refletir, sabe, assim. Eu ficava pensando sobre essa questão do feminino, masculino, sabe? E eu olhava também o modelo também em casa. Minha avó materna, ela não tinha problemas, talvez não de forma tão consciente, mas ela não tinha problemas em performar a parte dela masculina também, sabe? E eu acho que isso também ajudou, sabe? Porque eu via também uma mulher que também performava a sua masculinidade, sem deixar de performar a sua feminilidade. E isso eu acho que trouxe uma licença para eu, enquanto homem cis, também performar a minha feminilidade. Mesmo não tendo sido criado com tanta proximidade com a minha avó ainda enquanto criança, mas não sei, eu percebi isso. Enquanto criança, isso me foi aparente, sabe? E isso foi importante, sabe?
para fazer essa conexão de que era possível que uma pessoa, não era porque eu correspondia a ser considerado um homem, né, e a gente entende o homem como um homem cisgênero, não era por isso que eu não poderia também performar uma feminilidade. Sim. Tanto por conta desses outros exemplos, né, que eu tinha, por exemplo, na mídia, né, mas também porque eu tinha um exemplo próximo, familiar, né, no caso de uma mulher que também performava a sua masculinidade e com tranquilidade, sabe? Assim. Tem tudo a ver com o que a Ellie falou, né, no presença da família. E como você citou, né, essas personalidades, né, que acabou te dando um norte, né, de caramba, eu posso existir além do que é imposto, né? Tipo, eu posso existir como homem cisgênero nessa sociedade, mas eu também posso performar uma arte, eu posso performar a feminilidade que, né, um homem cis na sociedade é algo abominável, né? Tipo, não pode ser feminino, né? Então, essas referências te mostrou também, né, como você falou, que você poderia existir além do que foi imposto. Isso, e no primeiro momento, não sei se foi assim para vocês, aí eu reparto a pergunta para vocês, mas no primeiro momento, eu acho que eu nem tinha entendido que havia uma limitação com relação a isso. Eu fui entender, foi justamente na performance. Ali, enquanto eu estava ali com o mundo ali, aí eu fui percebendo que as pessoas reagiam de uma forma que não era legal, até de uma forma agressiva, por conta de não performar a uma determinada modelo de masculinidade único, rígido, que só podia ser daquele jeito, assim, sabe? Foi anterior à sua consciência. Sim, primeiro eu estava ali achando que eu estava conhecendo ali, parecia que era livre, sabe? Sim. Não sei como é que foi para vocês, como é que foi a socialização de vocês em relação a isso? Em relação à feminilidade, Isso. você diz, eu acho que assim, para mulheres, Thiago, é uma coisa que é muito desde pequenininha. Senta direito, senta igual uma mocinha, você está sentada com a perna aberta porque, assim, as imposições sociais, até dependendo da família, também depende muito do meio que você cresce. Mas assim, no meio que eu cresci, sempre teve vai pintar esse cabelo, tá descabelada, mocinha não fica assim, nossa, senta direito, perna fechada. Então eu acho que vai muito mais para as mulheres, eu acredito que vai muito mais para um lugar de opressão. Assim, opressão até indo pro lado sexual mesmo, opressão sexual. Porque os homens, a eles é permitido lidar com muito mais fluidez com a sua sexualidade. Tem a questão. Sim, exatamente. A questão, exemplificando, da masturbação. Desde pequeno, os meninos são vistos como normal, o menino se masturbar. Pra menina, não, isso nunca foi um assunto. E tanto que eu acredito que para mulheres essa é uma experiência que ocorra muito depois do que ocorre com os meninos. Assim, é normal. Eu tinha um irmão mais novo, fui criada com um irmão mais novo. O meu irmão, no início da 10 anos, já era normal, já era considerado normal. Ele se masturbar, ele tá lá, ele tá no momento dele. Pra mim, nunca. Eu com 10 anos, uma menina de 10 anos, vai ser, que isso? Toma vergonha, garota. É permitido o diálogo. Exatamente, tem que falar sobre isso. É por isso que pra nós, às vezes é muito cercado de tabu do que pro menino. A sexualidade, ligando o feminino à questão da sexualidade, entendeu? Então eu acho que as mulheres estão mais ligadas ao lugar da opressão. Eu, no meu lugar, né, de mulher trans, é muito mais complicado, né? Porque como é que vai administrar tudo isso, né, que está acontecendo em volta e consigo? Então, a construção de me ver como mulher, né? Porque eu sempre tive essa aparência andrógena, né? Então, eu adoro a minha aparência andrógena, mas eu não me reconheço como homem, sabe? Então, o que eu sou? Então, aí vem as informações de fora, as pressões dentro de casa, né? As pressões sociais. Então, se construir como mulher, como feminino, sabe? Até hoje, né, eu estou me construindo.
Então eu vejo que é um lugar que traz muitas dores, mas também traz muito aprendizado a palavra, né? Mas eu vou vendo, né, essa caminhada como uma escada, né, degraus, né? E eu vejo, caramba, eu vou me construindo, né? Eu vou tomando posse, né, desse lugar do feminino, né, que sempre foi me renegado, né? Não, você não pode estar nesse lugar, você não nasceu assim. Então é uma construção dolorosa, mas eu pego isso hoje, não, isso daqui me cabe, isso daqui é meu. Você diria que, no seu caso, feminino, performance feminina, eu acho que ela chega ela é recebida de uma forma violenta no meio social. Sim. Não somente social, mas no meio familiar, né, que às vezes eu encontro esses tipos de situações, né, de ter que me reafirmar, de ter que me impor, né. É muito complicado, mas esse lugar é meu e eu não abro mão, sabe? Sim. Porque, fazendo uma pergunta aqui que não estava prevista, né? Algumas pessoas, né, acabam falando assim, né? Porque a pessoa foi socializada como homem, né? Então ela tem toda uma vantagem porque ela foi socializada como homem, então é claro que ela vai performar uma força diferente. Me parece muito falho isso, tá? Eu tô jogando aqui uma coisa que me parece super falha, mas eu queria que você falasse sobre isso. É falha, mas é corriqueira, a gente escuta muito sobre isso. Porque assim, eu acho que você tem que encarar uma violência tão grande, então assim, você não é socializada como homem. E o pior... Você é forçada. Sim. E o pior que eu via, essa violência eu mesma, sabe? Prefiro contra mim mesma, sabe? Não, isso eu tenho que ser assim, eu tenho que me encaixar, né? Porque o que as pessoas vão pensar, o que as pessoas vão dizer. E quando a gente fala, não, esse lugar não me cabe, né? Aí a pressão fica muito maior e, sabe? É terrível. Sim, eu acho pode ser esgotante. Sim, o tempo todo, né? Você vai, passa, você está seguindo sua vida, as pessoas vêm e acham que pode te chamar no gênero oposto, sendo que você está ali toda arrumada, né? Às vezes até de uma maneira até mais forçada para poder performar uma feminilidade para ter passabilidade, né? Vou me arrumar dessa maneira, vou me expor dessa maneira, porque as pessoas não vão me tratar no masculino, sabe? E mesmo com todos esses artifícios ainda me esbarro com isso. Aliás, você tocou num ponto que é exatamente, já introduz a próxima pergunta. Existe uma pressão estética, e aí eu estou falando, essa pressão estética ela existe tanto sobre mulheres cis como mulheres trans. Claro que a gente sabe que sobre mulheres trans essa pressão estética ainda, eu acho que ela é mais cruel ainda, mas ela também existe sobre mulheres cis, que é para buscarem procedimentos de feminização. Como é que você vê isso? Vale para as duas. Sim, como você falou, eu já tinha pensado já no viés da Ellie mesmo. Assim. Eu acho que para mulheres trans é muito mais intensa essa pressão, porque passa por uma questão de acesso, de segurança, como ela mesma falou agora, mas é claro que para mulher cis também, com certeza. Essa pressão social, os corpos serem magros, até brancos, né? Então é uma coisa que desde novas também as mulheres são expostas a isso. Essa feminização dos procedimentos estéticos, que agora está cada vez mais massiva, de uma imposição para que se tornem os traços cada vez mais finos, um nariz mais fino, um rosto que todo mundo vai ficar igual. Então. Até infantilizado. Exatamente. Então, eu acredito que ocorre de forma muito mais, porque, como eu falei, é uma questão de segurança mesmo, de acesso para as mulheres trans. Mas as mulheres cis também passam por isso e com certeza é algo que nos fere, que nos atinge, que nos atravessa constantemente.
E é uma coisa que vem desde a eternidade. Fora que é uma coisa capitalista, né? Sim. Tipo, como que pra um É o patriarcado querendo se impor desde cedo nas vidas das mulheres. No meu caso, né, como eu falei, né, sempre gostei do meu corpo andrógeno, né, sempre me vi nesse lugar, mas eu vejo que, não que eu queira, né, porque perpassa por questão financeira, por N motivos, né, e olhando na sociedade a gente sabe muito bem quem tem acesso a isso e quem não tem, né. Então, como uma pessoa trans preta, né, periférica, eu vejo que a feminização, esses artifícios seriam um lugar de não sofrer preconceitos, não sofrer violências, né? De se reafirmar como mulher, né? Na sociedade. Então eu vejo que eu não faria por mim, mas para sobreviver ao mundo, sabe? E aí a gente chega num lugar que é muito comum, né, no mundo dito feminino, que é a questão da maternidade, né? Que eu também trabalho aqui, principalmente com essas obras do lado de cá, né, que é aqui, que é a questão, né, disso, né, sobre ser mãe, né? Eu fiz um retrato, na verdade eu construí vários retratos a partir de um único retrato da minha mãe. E aí a pergunta que eu faço para vocês é, a Badinter, né, Elizabeth Badinter, né, já no livro, já lá na década de 80, ela falava do mito do amor materno. E ela desconstruía, né, ela colocava que o amor materno, como a gente quando a gente entende, né, essa coisa, né, de que a mulher nasce, e aí ela já está lá, tipo, no DNA dela, já escrito lá, que ela vai querer ser mãe, e que a realização dela enquanto mulher é ser mãe, né, e que, enfim, e que ela vai ser uma mãe maravilhosa, e que todos os genes dela estão dizendo ali para ela ser mãe, e que, enfim, tudo dela está para ser mãe, né, ela não tem como ter outra vida senão ser mãe. Ou seja, o que ela vai sentir pelos filhos é um amor inato, né? E hoje a gente está vendo, até recentemente, né? Passou até a discussão foi parar na novela das 9, né? Eu achei muito interessante. Eles colocaram a personagem da Odete Roitman, que está sendo vivida, né, pela Débora Bloch, falando do questionamento disso, falando de como para ela pode ser inclusive incômodo e sofrido ser mãe. Sabe? Mas uma mulher dizer que sofre por ser mãe seria uma coisa horrorosa, pavorosa. É uma coisa de vilã de novela, inclusive, né? Bom, o que vocês acham, né, que desde, né, de 85, quando esse livro foi lançado, né, o que vocês acham que isso mudou de lá para cá, né? Eu creio que muitas coisas, né? Sim, quando se pergunta se houve avanço nesse sentido, eu acho que sim e não. Sim, por quê? Porque hoje em dia já é até mais permitido que a gente fale em voz alta. Antigamente eu acho que era muito mais velado, era uma coisa muito mais coberta de preconceito. Hoje em dia, uma bolha, né, uma parcela da nossa sociedade já fala abertamente sobre isso, já expõe sentimentos negativos em relação à maternidade, informação sobre, ou mesmo até expõe que não deseja ter filhos, porque antes era algo que, nossa, você não, apesar de uma parcela da sociedade ter essa liberdade de falar sobre isso, de expressar seus sentimentos ruins, de poder expressar que não deseja ter filhos, uma outra parcela bem maior da nossa sociedade está ali para julgar essas pessoas. Então, uma mãe é sempre julgada, assim, nasceu a criança, nasce o julgamento. E diz também que nasce uma culpa da mãe, né? Culpa advinda de quê? Advinda das pressões sociais, porque a sociedade parece não estar preparada para ouvir os anseios das mulheres cis, das mulheres trans. Há uma hipocrisia muito grande rondando tudo, né? Então eu acredito... Exatamente, eu acredito que
houve sim avanço no debate, hoje em dia a gente já pode falar mais sobre isso. No entanto, a maior parcela da sociedade ainda não está preparada para esse debate, ainda não está preparada para falar sobre isso, ainda não aceita que uma mulher, ela é muito mais do que mãe. Vou dar um exemplo básico aqui, eu no meu lugar de fala de mãe. Muitas vezes eu saio sozinha. Ah, cadê sua filha? Nossa, cadê? Eu falo assim, ela tá fumando lá fora, daqui a pouco ela entra. Daqui a pouco ela entra, gente. Fiquem calmos. Então, assim, eu acho que isso se manifesta nos pequenos comentários. Às vezes até dentro da nossa bolha mesmo, de pessoas esclarecidas. Isso se manifesta nesses comentários, assim. Acho que as mulheres aqui que são mães vão poder falar por mim. E às vezes até de pessoas que a gente não espera, a gente ouve certos tipos de comentários que, poxa, que isso? Então ainda é uma coisa que precisa muito ser falado sobre isso. Vou agradecer o Thiago de novo para ele suscitar aqui o debate. Eu acho que a gente precisa que, falando cada vez mais sobre isso, desmistificando, as pessoas possam entender que dá para ser muito mais do que mãe. Eu sou mãe, sou professora, sou amiga do Thiago, gosto de beber, de dançar, de conversar. Eu sou muito mais do que a maternidade. Então todo mundo já sabe, mas eu acho legal as mães estarem sempre falando. Eu não sou só mãe, eu sou construída por diversos, eu sou formada por diversas coisas, assim. Tem dias que eu tô de saco cheio, que eu não tô afim de ser mãe, eu não tô afim de olhar pra cara da minha filha. Ai, senta lá, senta lá, Cláudia. Eu não tô afim e tudo bem, não quer dizer que eu ame menos a minha filha por isso. Então eu acho que a gente precisa sim falar sempre sobre isso e desmistificar esse mito da mãe perfeita, da mãe abnegada, da mãe submissa, que vive só para ser mãe. Nós somos muito mais do que isso. E obrigada, Thiago, por você me permitir falar aqui para várias pessoas. Eu não sou só mãe. Sobre esse assunto, né, pode parecer assim meio até para os outros, né, que me escutam, pode ser assim, mas ela, como uma pessoa trans, falando sobre maternidade. Mas todo mundo teve uma mãe, todo mundo pode falar sobre isso. Mas eu entro nesse lugar porque eu quero ser. Por que eu não posso ser ela? E eu me vejo também nesse lugar, né, de caramba, se eu vir a ser mãe, será que eu quero abdicar de ser eu por causa de outro? Não, eu não quero, sabe? Eu quero meu lugar também, sabe? Isso que ser mãe não me tira o lugar de ser mulher, sabe? Que não tira o meu lugar de existir. Até mesmo porque que vivência você vai querer passar pro seu filho se você se anular? Que tipo de pessoa você quer mostrar pra ele que você é? E como você falou, né, Alana, eu vivi cercada de mulheres, né? Seja dentro de casa, seja na vizinhança. Então eu vi que ser mãe para essas mulheres, principalmente para mim, né, era um caos, sabe? Era muita dor, sabe? Principalmente no nosso país, a gente vê aí que homens só fazem os filhos e deixam as margens para a mãe criar, né? Meus tios, minha mãe vieram desse lugar e eu também, eu posso dizer assim, eu tive a minha presença paterna. Então, ser mãe é muito doloroso para essas mulheres, sabe? Para muitas mulheres. Então, seja questão de ajuda, seja questão financeira, e eu vejo que muitas mulheres abrem mão de ser o que elas são, sabe? De ser toda a sua potência, sabe? Por ter um filho. E eu não quero ser maldosa nesse meu comentário, mas que a gente repense, olha, caramba, eu posso existir também sendo mãe, eu posso existir também sendo filha. Eu só tenho a agradecer vocês por vocês estarem aqui. Eu acho que vocês trazem isso, essa pluralidade do feminino, e é isso, eu só posso agradecer. E agradecer pela presença de vocês, obviamente, por estarem aqui. Eu que te agradeço por você nos dar voz, né? É um lugar que a gente não pode, que a gente não leve, né?
não somente pelo lugar crítico, mas que a gente consiga criar novas narrativas, né? Sim. Que a gente possa construir novas visões de mundo, né? Novos femininos. Novos femininos também, então acho que a gente está aqui para isso, né? Obrigado. Obrigado. Vocês constroem novos femininos. Obrigada. Vocês querem fazer perguntas? Eu achei muito interessante, assim, muito importante vocês falarem do fenômeno da maternidade compulsória. Né? E dessa forma, assim, corajosa, de falar que há também a sua individualidade, né, nesse lugar de mãe. Eu acho que isso é importante demais de dizer. Você fala do seu desejo, né, também de ser mãe, e por que não, né, estar nesse lugar, e que não tivesse o desejo, mas falar da maternidade também. Eu acho que a maternagem, ela perpassa por vários segmentos da sociedade, ela perpassa por várias características da sociedade. Então, é bem-vinda sempre a sua fala, né? Nossa fala sempre bem-vinda. E com esse respeito, esclarecendo o mito, né, do que tá posto e do que a gente temos que mudar, né? Nós temos que tirar desse engessamento e transformar. Eu acho que é muito válido esse encontro, né? A gente está podendo falar isso, é pouco, né? A gente sabe que falta muita coisa para a gente ter a sociedade que a gente deseja, mas a gente aqui vai modificando, vai plantando uma semente. Eu acho muito importante. Obrigada. Obrigada a você. Eu acredito muito que é isso mesmo, como você falou, né? Uma semente, né? Cada um que saiu de casa, que veio aqui e tal, até de um ponto, né? Tá cultivando uma semente que já tinha aqui, porque a gente saiu de casa por algum motivo, né? Está cultivando essa semente que vai levar de alguma forma isso para outras pessoas, né? Que a gente vai levar para outros lugares, porque a gente está colhendo aqui com cada um, pelo contato com o outro e tal. Mais alguém quer falar? Davi quer falar alguma coisa? Só falar o quão necessário eu achei esse encontro aqui hoje, né? Bastante necessário. Trabalho aqui tem um tempo e uns 2 anos e acho que eu nunca vi uma exposição como essa. E o quanto você movimentou, o quanto você trouxe debates extremamente necessários. Eu estou orgulhoso de estar aqui hoje. Quero agradecer mais uma vez ao Thiago, esse artista maravilhoso, escritor também, autor do livro. Obrigada, tá?